Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de revisão para a A1 da turma de História e Antropologia do Direito de Regularização Acadêmica do campus de Augustinópolis. Eu me chamo Fabrício Zanin e vamos dar início então. O que nós vamos ver hoje na nossa aula? Eu organizei a nossa aula em 3 partes. Na parte 1, nós vamos ver a revisão dos conteúdos que foram vistos em todas as nossas 8 aulas. Depois, eu vou falar sobre algumas regras básicas para a hora da nossa prova de A1. E, por último, dicas do que é certo que vai cair e será cobrado na nossa prova de A1. Então, vamos à revisão dos conteúdos. Na aula 1, nós vimos a apresentação do professor, dos alunos e da disciplina. Eu me apresentei, disse meus dados básicos, formação, de onde eu vim. Vocês fizeram um questionário pelo site e nós começamos a dar início ao conteúdo da disciplina através do nosso plano de ensino. Mas o conteúdo básico da aula 1, a parte mais importante, além de toda essa parte introdutória, é para que, afinal de contas, a importância do estudo de História e Antropologia. Foi isso que nós vimos na aula 1, então. Qual é o objeto da ciência histórica, qual é o objeto da ciência antropológica e, afinal, para que eles são importantes e podem auxiliar o estudo da ciência jurídica. Na aula 2, nós vimos os modelos históricos e culturais do direito. Se a ciência histórica é importante pro direito, é porque ela nos demonstra que o direito ele passa por vários modelos históricos no decorrer do tempo. E se a antropologia é importante também para o estudo do direito, é porque o direito passa por vários, ele varia conforme a cultura, por isso que ela é tão importante. E depois nós vimos o método dogmático e o método zetético. Se eu falo em História do Direito e Antropologia do Direito, é porque há uma relação entre 3 ciências, História, Antropologia e Direito. Isso é feito pelo método zetético. Ao contrário, o método dogmático, ele fecha essas ciências nelas mesmas, impedindo o contato delas com outras ciências. Então, no direito, há o método dogmático que fecha ele dentro dele mesmo. Esse método é chamado de positivismo jurídico. Mas também há dentro do próprio direito um método zetético, que abre o direito, possibilitando o contato dele com a história e a antropologia. Mas para que, afinal de contas, esse método zetético? Qual a importância dele pro direito? Porque através do contato do direito com outras ciências, em especial a história e a antropologia, a gente consegue o que nós temos ali no final do slide 2, que é uma compreensão mais ampla e humanista do direito, possibilitando uma transformação social pelo direito. E já entrando na ciência histórica, nós vimos a escola velha da história, com seus reducionismos, e também a escola nova, que é a escola dos análises. Então, isso foi o que nós vimos na aula 2. Mas tem mais coisas que nós vamos ver agora. Na aula 2 também nós entramos nas diferenciações de direito arcaico, antigo e moderno. Vimos as várias características de cada um desses direitos. Nós vimos também
várias informações sobre o direito arcaico, suas características, suas fontes, as penas. Então nós vimos várias coisas nessa parte, entrando especificamente no direito arcaico. E depois nós vimos como que foi feita a transição da família ao clã e à etnia. O quanto foi importante a transformação do nomadismo para o sedentarismo. Então, isso foi importante para a consolidação de todas essas transformações da família ao clã e do clã à etnia. E, consequentemente, o resultado dessas transformações foi a evolução da propriedade coletiva e sagrada que nós tínhamos no clã para o início da propriedade individual e familiar e o início das grandes cidades. Então, isso foi o que nós vimos na aula 2. Aula 3. Agora, na aula 3 nós entramos nas primeiras civilizações, com todas aquelas transformações ocorridas, o início das cidades, o início da propriedade privada. Então nós entramos nas primeiras civilizações, que é Egito e Mesopotâmia. Nessa parte nós vimos a organização política de cada uma dessas civilizações, nós vimos o quanto a geografia foi importante para essa organização política, econômica, jurídica, a importância dos rios Nilo e Tigre e Eufrates para a organização dessas primeiras civilizações. Na aula 4, nós vimos o povo hebreu, suas várias divisões, os seus vários nomes e várias outras informações sobre o povo hebreu, como livros, seus livros sagrados, as características, as várias formas de organização de tribunais, os institutos jurídicos que nasceram, a sua organização na forma de polícias e etc. E, para finalizar a nossa aula 4, a gente viu o legado de todas essas primeiras civilizações, tanto a egípcia, a Mesopotâmia e o povo hebreu. O principal legado são as invenções que esses povos criaram e também a organização jurídica que eles nos legaram. Eles foram grandes inventores, tinham um grande poder de adaptação e foi isso, consequentemente, que eles nos legaram. Aula 5 agora. Na aula 5 nós já entramos na Índia e na China. Nós falamos sobre a organização da Índia, as castas, nós vimos o quanto Buda e Gandhi foram importantes para a crítica desse sistema. Na China, nós vimos o grande paradoxo da China, porque ao mesmo tempo que ele tem uma longa tradição e um vínculo muito forte ao passado, ele se moderniza muito forte na época que nós estamos hoje, que é a da globalização econômica. Então, esse é o grande paradoxo, um deles, né? Uma longa tradição de passado e uma forte adaptação ao mundo globalizado atual. E o outro paradoxo é que, economicamente, a China é comunista, mas economicamente a China é comunista, mas politicamente a China é comunista, mas economicamente, por aquela adaptação, ela é capitalista. Então, um dos grandes paradoxos, portanto, é vínculo ao passado e uma forte adaptação ao mundo globalizado. O outro é
esse choque entre o capitalismo da globalização e a organização política da China, que é comunista. Então vamos à aula 6. Na aula 6 nós vimos Grécia e Roma. Tudo o que nós somos hoje, a gente deve à Grécia e Roma. O Ocidente, a Europa e, consequente, nós, pelo fato de nós termos sido colonizados, tudo o que nós somos hoje, a gente deve à Grécia e Roma. Por quê? Porque a Grécia nos legou a democracia, a filosofia, o primado da lei. Então, tudo isso nós vimos nas nossas aulas. E Roma também, a ideia de um império e da organização desse império de forma jurídica veio de Roma com o seu principal instituto, que foi o direito romano com o Corpus Iuris Civilis. Aula 7. Na aula 7, a gente viu como que o direito se organizou na Idade Média. A principal forma de organização foi o pluralismo, porque havia vários direitos, o romano, o bárbaro, o feudal e o canônico, e várias outras fontes que vinham dos costumes. Então, todo esse pluralismo, ele gerava vários conflitos. E uma das formas de organização de solução desses conflitos foi o próprio direito romano, que nessa época perdeu a sua força e era meramente subsidiário. Então, a essência do direito na Idade Média é que havia um pluralismo de fontes e o direito romano, que era a fonte principal, passa a ser subsidiário. E na Europa, a organização dessa herança de Roma, ela toma dois rumos, o da Civil Law e o da Common Law. E foi isso que nós vimos na aula 7. Aula 8. Na aula 8, a gente entrou em como que se deu essa herança desde a pré-história até o feudal, como que essa herança foi recepcionada aqui no Brasil. Pelo fato de nós termos sido uma colônia, a gente herda a herança de Portugal. Nós vimos como que era a organização do nosso judiciário, como que era feita a formação dos nossos magistrados. Todos eles iam para Coimbra e, consequentemente, traziam de lá essa herança de Portugal. Nós vimos como que se dava a relação problemática entre sociedade e Estado, o patrimonialismo, o nepotismo, o mandonismo, o coronelismo. Então, tudo isso nós vimos nessa aula 8. E para fechar essa aula 8, nós vimos um exemplo de aplicação desigual da lei. Isso era muito comum na época colonial, e nós vimos como que se dava isso, então, como que se deu isso em Tiradentes, em como ele sofreu a aplicação desigual da lei na época colonial. Agora, então, já que nós revisamos o que nós vimos na aula 1 até a aula 8, agora eu vou falar como que serão as regras básicas da nossa prova de A1. Serão 20 questões, cada uma que vale meio ponto. São questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas. Isso é o que nós vamos ter na nossa prova, então. Que mais? A prova será individual, ela será feita com consulta, então você pode imprimir todos os slides das nossas aulas, da 1 até a 8, e pode levar para a hora da prova. Os exercícios que foram feitos também
você pode levar e pode consultar na hora da prova. Eu só peço muito cuidado na hora, porque a nossa prova vai ter um quadro de respostas, ou gabarito. Eu peço que vocês levem caneta preta ou azul e pintem da forma que está nos slides aqui, ó, da forma certa. Então, essa parte certa aqui, você deve pôr no gabarito, e não daquelas duas partes, daquelas duas formas erradas ali que aparecem nos slides. Então, agora eu vou dar dicas para a prova de A1. Nós já revisamos o conteúdo, eu já falei como vai ser a prova, então agora eu vou dar dicas do que é certo que vai cair e nós vimos nas nossas aulas. Da aula 1, esses 4 conteúdos aqui é certo que vão cair. Nós vimos que História e Antropologia, eles entram no curso de Direito a partir das diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito. Então é importante que você leia o artigo 5º dessas diretrizes, porque é lá que História e Antropologia estão no eixo de formação fundamental do bacharel do curso de Direito. Nesse artigo 5º também há várias outras disciplinas que fazem parte do que o Conselho Nacional de Justiça chama de disciplinas de formação humanística. Então é importante que você leia o artigo 5º das diretrizes curriculares nacionais, porque na prova vai cair alguma coisa sobre isso. E, consequentemente, né, na aula 1, nós vimos também o objeto da história, que é o estudo do passado e a contextualização de tudo. Então, o objetivo da história é sempre contextualizar no tempo. E o objeto da antropologia é o homem e sua relação com a cultura. Então, culturalizar. Isso é importante para o direito, porque o direito ele visa contextualizar tudo e culturalizar tudo. Isso é uma forma de relativizar todas as nossas certezas que são dogmáticas. Então, esse é o conteúdo que vai cair da aula 1. Da aula 2, é certo que vai cair os métodos dogmático e zetético e suas importâncias para a relação entre história, direito e antropologia. A velha história e seus temas, a nova história com a escola dos análises, a diferenciação entre direito arcaico, antigo e moderno e as várias informações que foram dadas na aula 2 sobre o direito arcaico. Então, esse é o conteúdo que mais importante da aula 2 e que é certo que vai cair na nossa prova. Aula 3, aula 2 ainda, as várias transições que nós vimos e que geraram muitas transformações da família ao clã, do clã à etnia, as transições da propriedade familiar, sagrada e coletiva para a privada e a transição às primeiras cidades. Isso é certo que vai cair, então, da aula 2. Aula 3, os vários tópicos do Egito e da Mesopotâmia, é certo que vai cair. Aula 4, as divisões do povo hebreu, as suas várias fases históricas, aquelas outras informações que nós vimos sobre livros, características, etc. E o principal legado dessas primeiras civilizações, que, como nós vimos, foi o grande poder inventivo e adaptativo que elas nos informaram. Dicas da aula 5, o quanto Buda e Gandhi foram importantes para a história da Índia, o fim legal das castas, mas não social, o que significa isso? As castas, elas não existem mais juridicamente. A Constituição da Índia colocou fim a esse modo de organização
social. Mas, como a cultura é muito forte, como a história é muito forte e como a antropologia nos ensina, não é fácil mudar uma cultura através da lei. Então, o sistema de castas ainda permanece como modo de organização social na Índia, na forma de cultura, mas não no âmbito legal. Os paradoxos da China, que eu disse antes, o paradoxo da relação entre passado e presente e o paradoxo entre um modo de organização capitalista e o outro comunista. A relação entre Li e Fa também, que são dois sistemas jurídicos na China, isso também é muito importante. Dicas da aula 6, de Grécia e Roma. Na Grécia, os vínculos de nomos, demos e educação. O direito na Grécia não era profissional, ele era educativo. A importância dos logógrafos, que são os precursores dos advogados. Os logógrafos são aqueles que escreviam os discursos na Grécia. E em Roma, a importância das fases republicana e a do império e a divisão entre direito antigo, arcaico e clássico em Roma. Na aula 7, na época da Idade Média, o mais importante, os conteúdos mais importantes são o princípio da personalidade e da territorialidade, que são modos de relação entre o direito romano e o bárbaro. E como nós já vimos, né, o pluralismo de fontes e a relação de vários níveis entre essas fontes. Isso, se nós tínhamos muitas fontes, é porque tinha muitos conflitos entre essas fontes. As universidades nascem na Idade Média, principalmente o curso jurídico, para criar métodos para solucionar esses conflitos. Vários métodos hermenêuticos foram criados nessa época, como os glosadores, os comentadores e vários outros métodos foram criados para dar conta desses conflitos. E, por último, o que vai cair na aula 8, que é a nossa herança colonial, o que vai cair? Será que a nossa mentalidade de inferioridade, de colonial, não dura até hoje? A nossa herança patrimonialista, o coronelismo, será que as desigualdades de hoje e a que foi feita a Tiradentes não existem ainda hoje? Então é isso que eu quero que vocês pensem. O que nós vimos lá na colônia, será que não persiste hoje, principalmente as desigualdades sociais? Era isso então. Nós vimos o que foi feito da aula 1 até a aula 8, eu dei várias dicas para a prova, o que vai cair certo. Então, bons estudos e até breve.